Olá e bem-vindo ou bem-vinda ao Portuguese with Leo e a mais uma lição de português. Se é a tua primeira vez aqui, o meu nome é Leonardo e neste canal ensino o português de Portugal. Hoje quero falar-te sobre um dos verbos mais importantes do português, o verbo ir, e sobre os 3 motivos pelos quais é um verbo especial. E antes de começarmos, se gostares desta lição de português, não te esqueças de clicar no primeiro link na descrição para descarregares o PDF com o resumo daquilo que vamos aprender, juntamente com exemplos de frases e exercícios. Primeiro, ir, o verbo do futuro. O primeiro motivo pelo qual o verbo ir é especial é porque é o verbo do futuro. Em português, existe um tempo verbal para falar no futuro, chamado futuro simples. Por exemplo, amanhã será um ótimo dia porque irei encontrar-me com os meus amigos e poremos a conversa em dia. O problema com este tempo verbal é que ninguém fala assim no dia-a-dia. A forma natural de dizer esta frase seria: amanhã vai ser um ótimo dia porque vou encontrar-me com os meus amigos e vamos pôr a conversa em dia. Portanto, como podes ver, sempre que queremos falar no futuro em português, usamos o verbo ir no presente mais o verbo da ação no infinitivo. Vai ser, vou encontrar-me, vamos pôr, etc. Ou seja, o verbo ir é este verbo mágico que nos permite falar no futuro sem muita dificuldade. Só existe uma exceção. Nós não fazemos isto quando o verbo da ação é o próprio verbo ir ou o verbo vir. Ou seja, em português não dizemos amanhã de manhã vou ir ao escritório e ao fim do dia vou vir para casa. Com estes 2 verbos, ir e vir, basta conjugá-los no presente para falar no futuro. Amanhã de manhã vou ao escritório e ao fim do dia venho para casa. 2. Ir indo. Agora quero falar sobre o gerúndio. Tu provavelmente já sabes que em Portugal é muito raro conjugarmos verbos no gerúndio. A frase I'm learning Portuguese no Brasil seria traduzida como estou aprendendo português, mas em Portugal ficaria estou a aprender português. E, portanto, existe este mito de que em Portugal não usamos o gerúndio, mas a verdade é que usamos sim. Existem algumas situações em que nós portugueses usamos a combinação do verbo ir mais o verbo da ação no gerúndio. Normalmente fazemos isto em 3 situações. A primeira situação é para indicar uma ação que está a começar de forma gradual. Por exemplo, enquanto cozinhas o almoço, eu vou pondo a mesa. Já está a ficar tarde. Acho que vou indo embora. Aqui estamos a dizer que as ações de pôr a mesa e ir-se embora estão prestes a começar, de forma suave e gradual. É como dizer estou a começar a pôr a mesa e estou a começar a ir embora. A segunda situação é para indicar uma ação que está a avançar, a evoluir gradualmente. Por exemplo, o João foi-se habituando aos invernos frios da Noruega. Ao longo deste ano, fui melhorando muito o meu nível de português. Em ambas as frases, houve uma adaptação ou evolução gradual. Finalmente, a terceira situação é para indicar uma ação que esteve quase a acontecer, mas por pouco não aconteceu. Aqui usamos sempre o verbo ir no imperfeito e o verbo da ação no gerúndio. Por exemplo, epá, ia-me esquecendo da carteira no Uber. Aquela criança ia caindo ao chão, mas a mãe agarrou-a a tempo. Ou seja, estamos a dizer que eu quase me esqueci da carteira e que a criança quase caiu ao chão, mas que, por pouco, nenhuma destas coisas aconteceu. Estas utilizações do gerúndio no português de Portugal que eu acabei de te explicar são subtis e são algo que normalmente se aprende no nível B2. Eu estou a criar um curso de nível B2
que irá ficar pronto em 2026, por isso, se tiveres interesse neste curso para consolidares o teu nível intermédio, inscreve-te na lista de espera na descrição. E se estiveres a ver este vídeo no futuro e o curso já estiver disponível, então o link na descrição vai levar-te para a página do curso. Terceiro, ir ou ser. Eis a questão. Finalmente, a última particularidade do verbo ir é que se conjuga exatamente da mesma forma que o verbo ser em 3 tempos verbais. O primeiro desses tempos é o pretérito perfeito, que é o tempo que usamos para falar sobre ações no passado. Eu fui, tu foste, você, ele, ela foi, nós fomos, vocês, eles, elas foram. Todas estas conjugações correspondem tanto ao verbo ir como ao verbo ser. Portanto, se quiseres dizer a frase Last year I went traveling and I was very happy, em português dirias o ano passado fui viajar e fui muito feliz. O primeiro fui corresponde ao verbo ir e o segundo fui ao verbo ser. Os outros 2 tempos verbais são o imperfeito do conjuntivo e o futuro do conjuntivo. Não vou explicar estes tempos verbais aqui, porque são temas gramaticais um pouco mais complexos, vou só mostrar-te as conjugações. Se quiseres aprofundar estes temas do conjuntivo, que são importantes para falar bem português, então recomendo que vejas estes 2 vídeos que fiz sobre o conjuntivo e volto a mencionar o meu curso de nível B2, que vai estar pronto em 2026, onde trabalhamos precisamente estes temas. Para este vídeo vamos só ver as conjugações dos verbos ser e ir no imperfeito e futuro do conjuntivo, que são iguais para os 2 verbos. Pretérito imperfeito do conjuntivo. Se eu fosse, se tu fosses, se você, ele, ela fosse, se nós fôssemos, se vocês, eles, elas fossem. Futuro do conjuntivo. Quando eu for, quando tu fores, quando você, ele, ela for, quando nós formos, quando vocês, eles, elas forem. Portanto, nas seguintes frases, temos primeiro o verbo ir e depois o verbo ser, ambos com a mesma conjugação. Se eu fosse a Lisboa, gostaria que fosses o meu guia. Quando fores ao banco e fores atendido, avisa-me. Espero que tenhas gostado desta lição sobre o verbo ir, um verbo tão pequenino, mas tão interessante. Mais uma vez, recomendo que descarregues o PDF gratuito desta lição, onde vais encontrar o resumo da explicação, várias frases exemplo do cotidiano e exercícios para praticares. Como sempre, um muito obrigado aos meus patrons que me apoiam todos os meses. E se quiseres assistir a mais lições de português deste tipo, clica aqui. Algures.